Olá pessoal, quem fala aqui é o Chefe Vargas e vamos ao nosso último módulo, módulo 4 do nosso mini curso para futuros chefes, dirigentes e escotistas do nosso grupo escoteiro do mar, Almirante Barroso. Planejando a reunião de sessão. Vamos continuar aqui. O que é planejar? É um aspecto essencial da nossa vida, muita gente já conhece, então não vou me detalhar aqui nesse slide. Se vocês tenham qualquer dúvida, a gente fala um pouquinho sobre isso mais à frente. As etapas do planejamento, o famoso PDCA, quem já falou de planejamento conhece. Discussão, decisão, execução, avaliação. E por que planejar na sessão? Claro, a gente tem objetivos, a gente precisa fazer as atividades adequadas, atender o interesse dos jovens, evitar improviso e assim por diante, né? E quem planeja nas sessões, isso é muito importante. No ramo lobinho, a equipe de escotistas, ou seja, o aquelá e os seus assistentes. No ramo escoteiro, a equipe de escotistas e a corte de honra, que são os monitores e submonitores. No ramo sênior, a corte de honra planeja e a equipe de escotistas ajuda, apoia, inverte, né? E no ramo pioneiro, a Comad. A gente vai falar mais em detalhes sobre isso mais à frente, em algum outro momento que a gente falar de ramo pioneiro. Aqui a gente ainda não está falando. Ramo lobinho, os ingredientes para uma reunião de ramo lobinho, que a gente deve colocar sempre essas pitadas de cada um desses aqui. As rotinas, que são bandeira, oração, o grande uivo e assim por diante, tanto no início quanto no final da reunião. Os jogos ativos, às vezes outros tipos de jogo em equipe, jogos de roda e os jogos com técnicas escoteiras, as danças da jungle, atividade técnica, né, que é uma atividade técnica de lobinho, um nó de lobinho, assim por diante, um jogo técnico, trabalhos manuais, lobinho faz muito trabalho manual, atividades curiosas de pesquisar coisas, principalmente sobre a jungle, as etapas de progressão que se devem trabalhar nas reuniões. A gente dá uma olhada naquele livro da jungle, você vai ver diversas ideias de atividades para cumprir as etapas de progressão. Canções, escotismo sem canção também não é escotismo. Dramatizações, os nossos famosos esquetes e histórias. A aquelá sempre costuma contar muitas histórias da jungle para os seus lobinhos. E sem falar nas boas ações, ali que a gente está na igreja, os lobinhos puderem fazer alguma boa ação durante a reunião e que a chefia pensar, sempre é algo que cai bem na reunião. Vamos então para a reunião do ramo escoteiro, os ingredientes, as pitadas de cada uma dessas coisas que a gente coloca na reunião. Rotinas, como eu falei, bandeira, oração, assim por diante, a cadeia de fraternidade, gritos de patrulha, gritos de tropa, uma atividade técnica, um jogo técnico, as etapas de progressão, pequenos projetos, atividades criativas, canções, como eu já falei, jogos ativos, dramatizações, que são os esquetes, e também boas ações. Escoteiro sem boa ação não é escoteiro. Ramo sênior, rotinas também, atividades, a mesma coisa. Você vai vendo que os ingredientes meio que se repetem, a gente só vai ver a forma como a gente adapta eles. Jogos, aqui no ramo sênior a gente já tem debates, entrevistas, estudos de caso, atividades também criativas, etapas de progressão, projetos, dramatizações e canções. Como eu falei que eu ia falar do ramo pioneiro, rapidamente, serviços comunitários, que é o que tem de diferente, as atividades técnicas e os jogos técnicos. O pioneiro já pode auxiliar na reunião das outras sessões, tanto do lobinho, quanto do escoteiro, quanto do sênior, debate, projetos, atividades sociais, esportivas e culturais. O roteiro da aplicação da reunião, antes do início, reunir os escotistas, os 15 minutos antes, 15, 20 minutos, repassar cada uma das atividades, saber se todo mundo sabe o que vai fazer. Na semana anterior a gente tem que fazer a programação e passar para as pessoas, e repassa cada atividade que cada um vai fazer, separa e confere todo o material necessário se não tiver que levar de casa. Durante a reunião, aplicar o programa, manter o ritmo da reunião, muito importante, não deixar a peteca cair, e observar atentamente a participação de cada jovem na reunião. Após a reunião, uns 15 minutos após a reunião, reunir os escotistas, guardar todo o material, avaliar a reunião com todo mundo, anotar as etapas de progressão lá no seu caderno, no seu livro, e algum tipo de auxílio material solicitar, assuntos a levar para a diretoria, atendimento aos pais ao final da reunião. Lembre sempre, pede ao pai para esperar um pouquinho o final da reunião para a gente conversar. Recomendações gerais, sempre muita ação, poucas palavras ou inatividade, sem muita falação
incentivar a participação de todo mundo. Se tem aquele menino ou menina que está um pouquinho de lado, incentiva a participação dele. Ar livre é sempre melhor que o interior da sede. Isso vai ser um desafio para a gente aí na paróquia. Talvez tenhamos que usar muito a praça ou então lá o parque ecológico. Animação, chefe desanimado não existe. Seja objetivo, busque a continuidade sem cortes, deixe a sensação de que algo foi aprendido. Nessa reunião nós aprendemos os nós, então ressalta isso. Que nó que a gente aprendeu? Nó direito, nó de escota e assim por diante. Busque equilíbrio entre atividades ativas e calmas. A reunião é uma mescla. Um jogo ativo, um jogo calmo, atividade ativa, atividade calma e assim por diante. E na reunião não pode faltar alegria, riso, bom humor, prazer de participar. Nós gostamos de ser escoteiros. Boa ordem, disciplina voluntária, acompanhada de cortesia, é imprescindível quando as pessoas jogam e trabalham juntas. E se não tiver isso, o chefe tem que atuar. O chefe tem o poder de atuar para aplicar a disciplina, claro, dentro do método escoteiros, lembrando-se sempre. Tá? Não pode faltar ainda na reunião equipamento de primeiros socorros e alguém qualificado para utilizar, esquema de segurança, localização precisa de atendimento médico e transporte para atender emergências. E a maior parte dos acidentes com jovens acontece nas reuniões na sede. Lembre-se sempre disso. Não é no acampamento que está todo mundo preocupado, mas na reunião na sede que às vezes as pessoas estão despreocupadas, às vezes nem olhando. Final da reunião dispensou todo mundo, o menino tropeça, torce o pé, assim por diante. Acontece muito. Aqui um exemplo rápido para vocês de planejamento de reunião. Então temos aqui uma reunião da tropa escoteira e tal, uma reunião que foi efetiva que nós demos aí no dia 23 de fevereiro desse ano, 2019. Aí tem lá a inspeção, a chave de bandeira, jogo ativo, depois um jogo com preparação de esquetes, apresentação de esquete, canção, jogo ativo final e arreamento de bandeira. Uma reunião simples, rápida e funcionou muito bem. Me lembro dessa reunião, os escoteiros adoraram. Apenas com 2 chefes, eu e o Herbert. Funcionou super bem. Claro que o ideal é ter mais chefes, mas com 2 já funcionou muito bem. Tá? A organização da OEB e legislação, aí vamos falar rapidamente sobre os documentos oficiais da OEB, que vocês precisam baixar lá no site para ler. Estatuto, resoluções nacionais e o POR, famoso Princípio, Organizações e Regras. Agradeço a vocês mais uma vez pela atenção. Terminamos aqui, parabéns, o nosso curso para aqueles que estão nos revendo, para aqueles que estão vendo pela primeira vez. Por favor, nos procurem lá na sede, me procure, chefe Vargas, qualquer dúvida, estou à disposição. Sempre alerta, forte abraço, bons ventos!